mais importante instituto de pesquisa em saúde da América Latina está chegando a Ribeirão. É a Fundação Oswaldo Cruz e será a primeira unidade da autarquia federal no estado de São Paulo. O benefício não será só para a cidade, não, mas para toda a nossa macro-região. A Fundação Oswaldo Cruz já tem endereço certo em Ribeirão. Será neste prédio, dentro do campus da USP, com 380 metros quadrados. Todo o espaço está sendo preparado para receber as instalações, com previsão de entrega para o mês de agosto. Será uma grande parceria com a Universidade de São Paulo. Para a fase inicial, a Faculdade de Medicina dedicou R$ 580 mil. E o investimento do governo estadual, junto com parcerias, foi de R$ 18 milhões até agora. A Fiocruz ela é tida como o principal instituto de pesquisa em saúde da América Latina. A Universidade de São Paulo é a principal universidade da América Latina. O campus de Ribeirão Preto é o campus que mais faz atividade científica na área das ciências biomédicas, ou seja, na área da medicina. E a união da Fiocruz com o campus de Ribeirão Preto, com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Farmácia, nos dará a possibilidade de transformar o conhecimento científico para produtos e serviços para a população. Foram anos de negociação política que a Faculdade de Medicina agora comemora o resultado. E o pontapé inicial foi do professor titular João Santana da Silva, que sempre sonhou em associar as duas grandes instituições que fazem pesquisa e desenvolvimento numa única unidade. Isso representa uma quantidade imensa de oportunidade para os nossos pesquisadores aqui em Ribeirão Preto, para os nossos estudantes, para os pós-doc e para a população, que vai receber tanto no quesito oportunidade de emprego, quanto os benefícios que essa unidade poderá resultar em fabricação, em produtos para a população. Com a chegada da Fiocruz em Ribeirão, quem for a um posto de saúde com suspeita de dengue, zika vírus e chikungunya, por exemplo, terá o diagnóstico rápido, enquanto que hoje o exame vai para laboratórios demorados. E o benefício não será só para a cidade não, mas para toda a macro-região, estado e o país. Será um grande avanço para a saúde da população. O diretor da Fiocruz conta que a novidade é um kit de diagnóstico que será entregue nas unidades de saúde para que o paciente tenha atendimento adequado e resultado na hora. Uma inovação que poderá ser implantada no Brasil todo. São kits diagnósticos que ainda são feitos em poucos lugares no mundo, apenas nos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Então, no campus aqui de Ribeirão Preto, a gente tem condições de juntar forças e energias para desenvolver estes kits e entregar à população. O benefício é amplo, é mais do que fazer diagnósticos. A expectativa é também a chegada de novos medicamentos e vacinas. Produzir anti-inflamatório, produzir drogas com várias finalidades, de tratamento de uma diversidade de doenças. Então, dependendo do tamanho e da velocidade de quem poderá vir aqui da Fiocruz, vamos trabalhar em determinados pontos de medicina translacional. Com certeza, a vinda da Fiocruz e estabelecendo-se essa parceria, talvez alguns produtos que foram surgindo aqui dentro da universidade possam ser implementados dentro da Fiocruz e, com certeza, isso vai baratear os custos também dessas tecnologias. A Fiocruz é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde e presente em 12 estados brasileiros. A unidade de Ribeirão será a primeira de São Paulo. Um privilégio para o município ter o mais importante instituto de pesquisa da América Latina. A vinda da Fiocruz para Ribeirão Preto já está trazendo benefícios. Por conta dessa vinda, desse contato maior, nós já estamos inseridos num projeto que vinha em andamento da Fiocruz, de uma nova estratégia para o controle do mosquito da dengue, que já foi feito em outros estados na forma de projeto de pesquisa e que agora nós também estamos inseridos nesse projeto de pesquisa. Mais alguns meses nós vamos ter esparramados pela cidade algumas armadilhas para esse tipo de agente que vai facilitar o controle do mosquito. A transformação do conhecimento científico em produto para a melhoria de vida da população vai ajudar todos os municípios. São Carlos está na expectativa porque quando o assunto é dengue, por exemplo, a cidade sabe muito bem o que é viver uma epidemia, como é que aconteceu em 2015, em que quase 10% da população foi infectada. O mais difícil para todas as vítimas foi a espera do diagnóstico.
Foi difícil porque foi feito o exame, mas tem os dias certos para fazer o exame e ainda não tinha dado os dias certos. Então, assim, foi mais uma identificação por médico, a identificação da minha dengue, mas eu ainda não tinha feito um diagnóstico por exame. Mas essa realidade está com os dias contados com a chegada dos kits de testes rápidos produzidos pela Fiocruz. São Carlos veio de extrema alegria, especialmente aqui na nossa vizinhança. Então, a gente fica muito feliz que esses resultados de pesquisa dele dão certo e a população se sente feliz com isso. Para Araraquara, os avanços vão fazer uma revolução importante na cidade, que também já teve epidemia de dengue e muitos casos de Zika vírus, além da preocupação com a febre amarela. O que representa muito é a população da zona rural, porque a transmissão ainda é silvestre. Então, o nosso grande desafio é não deixar o vírus da febre amarela chegar na região urbana, porque o vetor transmissor da febre amarela, que é o mesmo da dengue, zika e chikungunya, ele ainda está presente, existe uma constante luta contra a proliferação desse vetor, mas a gente não consegue ficar muito tranquilo. O município começou uma frente de pesquisa ligada ao Instituto de Medicina Tropical da USP para entender como o vírus da dengue reage e os efeitos que causa no sistema respiratório. Um grupo de 3.500 crianças e adolescentes passou a ser avaliado frequentemente há 2 anos para saber como é a ocorrência da doença em Araraquara. A gente está pesquisando, além da questão da dengue, vírus respiratórios. A gente colhe amostras, encaminha para o Instituto de Medicina Tropical e a gente já verificou, né, que hoje, atualmente, a gente já tem muitos casos de influenza A no município e alguns menos, né, de influenza B. Os estudos poderão contribuir com as pesquisas que o Instituto Fiocruz produzirá em Ribeirão. E Franca também está esperançosa com o que vem aí para beneficiar a saúde pública. Para o município, a chegada da unidade para atender também a macro-região é um ganho imenso para a sociedade. Principalmente porque no ano passado, Franca registrou centenas de casos de dengue, 5 grávidas diagnosticadas com Zika vírus e 9 moradores com chikungunya, doenças que preocupam todo mundo. É uma cidade que, como sabemos, é um polo aqui regional e que tem muitos casos que podem ser atendidos. Dengue, chikungunya, Zika vírus, febre amarela, tudo isso pode ser contribuído com um novo laboratório, uma nova unidade de pesquisa. E também a área científica, né? Trazer esse know-how que a Fiocruz tem, esse respeito, esse histórico para a região, sem dúvida vai ajudar bastante. A Fundação Oswaldo Cruz já iniciou algumas atividades de pesquisa dentro da USP. A boa notícia é que as unidades de saúde devem receber os primeiros kits de diagnóstico no mês de dezembro. Daí para frente, será só novidade partindo de Ribeirão para o Brasil todo. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o diretor da Fiocruz, Rodrigo Stabile. Em São Carlos, o clínico geral Marcos Bizarro. Em Araraquara, o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. E em Franca, a biomédica Viviane Esperandim. A Fundação Oswaldo Cruz chegou para toda a nossa região ou macro-região? Chegou. E precisamos regionalizar o nosso conhecimento, advindo das pesquisas da universidade e agora da unidade da Fiocruz, porque é com ele que nós podemos internacionalizar a região. A meta deve ser mais alta ainda. O que nós temos que levar em consideração é que nós estamos vivendo a etapa 2 da interiorização da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, que era fixada na capital do estado, São Paulo, capital. Não o estado. O estado foi depois homenageado através da Unesp, mas a capital em primeiro lugar, mostrando que capital é porque era a cabeça realmente que decidia. Mas a cabeça de São Paulo hoje, a capital é simplesmente política. A migração que começou no início dos anos 50 da Universidade de São Paulo e na região foi fixada em São Carlos e em Ribeirão Preto, essa imigração veio na esteira da migração do capital.
que vem junto com ele a tecnologia, cujo útero é da ciência. Nós temos, então, que entender esse aspecto básico de uma realidade. Ela vem acoplar-se ao estudo da ciência, que só existe porque as aparências enganam. A ciência só existe porque as aparências sempre nos levam para outro caminho. A realidade fica escondida. E vem a pesquisa. Pesquisa vem do substantivo pesca e do verbo perquirir, a realidade escondida que acaba sendo encontrada dentro da ciência e que depois, com o ecossistema da região, e aqui é que é importante, da macro-região, 85 municípios, ou da nossa região, micro-região, que é a região metropolitana, com 34 municípios, na verdade, ela tem que formar um ecossistema, onde existe instituto de pesquisa, poder público federal, estadual e municipal, mas o municipal muito importante nesse. Em terceiro lugar, o empreendedor que pega essa ciência e transforma essa ciência em tecnologia, lembrando sempre que a comunidade tem que entender claramente que invenção, o objetivo da ciência e da tecnologia, é uma combinação de cérebro com materiais. Quanto mais cérebro se usar, de menos materiais se precisa. E aí é a esquina da economia com a ecologia. Quer dizer, criar peixes em cativeiro e não mais peixe extraído da natureza. Desenvolver atividade que permita que se atinja a sustentabilidade sem sacar sobre a natureza. E essa é a ciência que vem em socorro do ser humano, sempre mostrando que neurônios acabam se transformando em dinheiro desde que devidamente pesquisado o conhecimento e utilizado esse conhecimento para que o empreendedor que transforma um problema numa oportunidade de negócio faça a riqueza que a gente nem sempre sabe fazer. Em Ribeirão Preto está o diretor da Fiocruz, Rodrigo Stabile. Para a gente entender, a excelência da Fiocruz chega de que maneira para todos nós aqui, quando nós sabemos das necessidades da pesquisa, dos investimentos e da coligação, da ligação entre todas essas pesquisas e a sociedade civil. Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Clube. Bom, a Fiocruz, ela chega aqui bastante feliz, né? Ribeirão Preto, ela é uma macro-região que tem um apoio produtivo local voltado para a saúde, um dos mais importantes do estado de São Paulo. Então, a Fiocruz, ela chega com a USP para poder transformar ciência em tecnologia voltada para a população. Então, muito boa análise feita pelo Vicente Golfeto, onde a gente pode fazer com que a ciência seja mais visível para a população. A Fiocruz, ela tem um histórico de 117 anos, a gente está comemorando, inclusive, nesta semana, dia 25 de maio, a Fiocruz fez 117 anos, e essa tradição da Fiocruz, ela vem desde o seu nascimento. Então, Oswaldo Cruz funda a Fundação Oswaldo Cruz, combatendo a febre amarela, combatendo a peste, que fazia com que os portos brasileiros estivessem fechados, né? Ou seja, o impacto econômico importante para o país, o impacto social importante. Então, a Fiocruz tem essa tradição e vem unir, né, esta tradição de desenvolvimento científico para a população com a fundação, com a Universidade de São Paulo, não é, para que a gente possa oferecer uma ciência aplicada em benefício à população. Nós vamos agora até São Carlos. Quero conversar com o clínico geral Marcos Bizarro. Marcos, para o clínico geral, a presença da Fiocruz aqui ajuda em que aí em São Carlos? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. A presença da Fiocruz ajuda a população em geral e ao setor médico pela facilidade de acesso a novos exames que a gente já tem uma demanda hoje e que tem uma utilização ainda muito restrita por conta da falta de acesso a laboratórios que consigam fazer. Por exemplo, no caso de doenças respiratórias, temos
bastantes pacientes atualmente internados, muitas vezes com quadros respiratórios graves, e sabendo, por exemplo, que uma das causas dessas doenças são as infecções anuais pelos vírus da gripe, a gente ter uma instituição que consiga nos dar certeza desse diagnóstico de forma rápida, certamente vai trazer um benefício enorme para a gente conseguir fazer o tratamento adequado na hora certa para pacientes que estiverem numa síndrome respiratória aguda grave, por exemplo. Esse é só acho, dos muitos benefícios que a gente vai ter com uma instituição do porte que é a Fiocruz aqui na nossa região. Eu vou agora até Araraquara, vou conversar com o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. Sanitarista para sanitarista, né? Nós estávamos falando recentemente do Oswaldo Cruz, um dos maiores pesquisadores do Brasil, e a Fiocruz nasce em cima disso aí também. Para vocês, qual é a importância da presença da Fiocruz nessa nossa macro-região em termos de pesquisa, aquilo que pode ajudar a vocês sanitaristas? Boa tarde. Bom, boa tarde, espectadores da Clube. Na verdade, essa é uma parceria muito interessante, não só para a macro-região, mas para todo o Brasil, porque a gente está somando toda a expertise, toda a tradição de pesquisa em saúde da Fiocruz, que nasceu em 1900 produzindo vacinas, soros contra a peste e febre amarela, com a massa crítica de excelentes pesquisadores do campus da USP de Ribeirão Preto, que agora completa 65 anos, com a fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem tradição de pesquisa em diversas doenças infecto-contagiosas, mas se destaca pelo trabalho que é realizado desde os primeiros tempos na área de doença de Chagas. Então, Ribeirão Preto tem essa tradição e é uma das linhas de pesquisa da Fiocruz, junto com as hepatites, com rubéola, sarampo. Então, nossa expectativa é não só da geração de produtos que tragam benefício imediato para a população, mas de geração de conhecimentos juntando os corpos de pesquisadores dessas duas instituições, USP Campus Ribeirão Preto com a Fiocruz Rio de Janeiro, com benefício para todo o país e região. Eu vou a Franca agora, quero conversar com a biomédica Viviane Esperandim. Viviane, você, como biomédica, espera que tipo de trabalho da Fiocruz em toda essa nossa macro-região? O que muda para você? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, nós aqui, né, principalmente do Centro Municipal aqui de Franca, né, a Unifacef, estamos muito esperançosos, né, com a inserção dessa nova unidade da Fundação, né? Isso porque nós sempre incentivamos os alunos, né, na participação de projetos científicos, pesquisas, e aí vem no intuito, então, de colaborar, né, com a inserção desses alunos em projetos científicos, principalmente para doenças, né, que são endêmicas aqui na nossa região, e quem sabe até futuramente, né, a inserção de convênios para a realização de ensaios biológicos que possam ser feitos aqui na universidade mesmo, com a participação desses alunos e também aumentando aí a possibilidade de empregos, né, para ex-alunos também. Agora, como é que vocês conversam para estabelecer uma parceria? Você vai procurar a Fiocruz ou a Fiocruz que procura por vocês? Pensando nesse sentido, né, às vezes nós mesmos poderemos, né, elaborar um projeto científico de pesquisa e entrar em contato com eles para que os nossos alunos possam participar aí desses ensaios biológicos. Muito bem lembrado. Golfeto, a parceria muda o que na relação comunidade, todos nós, e a pesquisa científica? Como é que eu vou entender pesquisa científica? Preciso de informação, preciso de formação. O que vai mudar? Pesquisa, Roberto, é a busca de novas verdades. Karl Popper diz que toda verdade é sempre provisória, principalmente as verdades científicas que são renovadas cada vez em tempo mais curto.
É por isso que a revolução tecnológica tem sido de enlouquecer todo mundo. E a minha geração nem sempre consegue acompanhar. Estou sempre correndo atrás da tecnologia e sempre perdendo a corrida dela. Esse é o primeiro dado. Mas a pesquisa, o que é a pesquisa? É a transformação de dinheiro em conhecimento. Precisa investir. Agora, a invenção é o contrário. É a transformação do dinheiro renovado em conhecimento novo. E esse conhecimento novo é que é o combustível do desenvolvimento econômico. Oscar Wilde chega a dizer que o desenvolvimento não é nada mais, no retrato de Dorian Gray, de vez em quando alguém me pergunta, no livro Retrato de Dorian Gray, o desenvolvimento é sempre a realização de utopias. Era uma loucura, ninguém vai saber, o homem voar, isso é... Leonardo da Vinci dizia, mas o artista, quando ele consegue antecipar o futuro, ele fica com fama de louco. O artista e o cientista também. Deve mental, o cientista louco, isso era muito comum, né? Claro que o tempo e a historiografia, que é a história da história, está demonstrando que isso é verdade. O que foi dito em 1899 por Oscar Wilde, exatamente está se confirmando. É a realização do o homem vai voar. Consegue. Vai trocar o cérebro de um para outro. É hipótese. Mas o cientista louco acaba fazendo, realizando. E esse desenvolvimento de utopia me lembra outra vez de Miguel de Cervantes, da parceria. Quando sonhamos sozinho, ele diz, é apenas um sonho. Agora, quando sonhamos em conjunto, já é o começo da realidade, que é o trabalho em equipe, da parceria, exatamente da parceria. Quer dizer, é preciso o trabalho conjunto do pesquisador, é preciso o trabalho do empreendedor que transforma como talento a ideia que existe em realidade. Esse é o sonho corporificado numa ideia e que ele transforma em produtos para o mercado. Produtos que pode ser serviço e pode ser uma mercadoria. Invenção é sempre a inovação é sempre a invenção que o mercado aceita. Quando o mercado aceita a invenção, é claro que ela tem sucesso. Quando não aceita, fica aquele prêmio Nobel, não nobre. Essa é que é a verdade. E nesse ponto, portanto, nós esperamos essa combinação de cérebro com material, com empreendedor e a aproximação dos institutos de pesquisa da universidade com a empresa privada, que sempre foi uma relação, justiça seja dizer, de desconfiança recíproca. E a empresa brasileira nunca gostou de pesquisar, investir em pesquisa. Poucas as que investem em pesquisa. A pesquisa que existe é sempre na universidade, com dinheiro público. E na nossa cultura nós transformamos conhecimento em simples conhecimento. Precisamos transformar conhecimento em produto de mercado através da invenção, no comprometimento grande também do empreendedor que transforma, faz essa transformação da ideia em realidade. Eu volto a Ribeirão Preto conversar com o diretor da Fiocruz, Rodrigo Stabile. Rodrigo, repassar a pergunta que eu fiz para a Viviane, agora num outro sentido, até que na contramão. A Fiocruz tem interesse em conversar com os centros menores de pesquisas que existem na nossa macro-região? Como isso pode ser feito e de que maneira você acha que é possível caminhar? Essa é uma boa pergunta, né? A gente costuma dizer que a Fiocruz é a casa do povo brasileiro, né? Então, quando nós decidimos fazer a expansão da Fiocruz, né, para os territórios nacionais, a Fiocruz ela age no território nacional desde de sua criação. Mas desde 2000, em congresso interno da Fiocruz, nós decidimos expandir a Fiocruz para territórios para que a gente pudesse entender a realidade daquele local. Não dá para você propor mecanismos de saúde, mecanismos científicos, se você não conhece a realidade regional. O Brasil ele é muito grande. Quando a gente decidiu fazer essa expansão, indo para o norte, para o nordeste, para o sul do país, e agora chegando com um equipamento aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a gente decidiu expandir conversando com os arranjos produtivos locais, sejam eles particulares, sejam eles públicos. Por quê? Porque hoje a ciência se faz, o conhecimento se faz na transdisciplinaridade, né? Não existe conhecimento unilateral de uma instituição,
não é? Então, os financiamentos estão cada vez mais escassos e os problemas da sociedade estão cada vez mais altos. Então, é necessário que a gente busque colaborações para que a gente possa resolver os problemas colocados para nós. É importante que a gente busque colaborações para que a gente possa agregar valor local e dar à sociedade um produto que tenha valor agregado. Então, nós promovemos em maio do ano passado, no Supera Parque, que é um parque tecnológico da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Aliás, a Prefeitura tem nos dado um apoio significativo para a implantação. Esse parque, ele congrega empresas de biotecnologia. A gente fez um simpósio lá e chamamos a empresa a conversar, para que a gente possa estabelecer colaborações. Da mesma forma, a gente pode fazer com as outras instituições. Fato é que o próprio secretário de Saúde disse já da colaboração que estamos fazendo com a Prefeitura para poder fazer o abaixamento do índice, né, de mosquito Aedes aqui em Ribeirão Preto. Isso pode ser feito em outras cidades da macro-região. Ou seja, estamos abertos, pode nos procurar, a gente vai conversar. O nosso escritório já está instalado na Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto e estamos abertos, porque é através da colaboração que a gente consegue fazer um trabalho mais significativo, mais rápido para a comunidade aqui da macro-região. A gente já apresentou a Fiocruz na nossa macro-região, agora um pouco de você. Sua formação qual que é? Eu sou formado aqui pela Faculdade de Medicina, fiz minha pós-graduação toda aqui na faculdade, né? Depois fiz uma trajetória indo para o norte do país para poder instalar a Fiocruz lá. Voltei para a vice-presidência da instituição no Rio de Janeiro. Estava indo para Curitiba, onde era a minha unidade de sede, e voltei para Ribeirão. Eu sou ribeirão-pretano, nasci aqui em Ribeirão e estou muito feliz em voltar para a minha cidade para contribuir. E ano passado tive a felicidade de poder enfrentar aí na frente nacional, né, a epidemia de Zika, que nos deu uma experiência muito grande. E nós mostramos, a partir da epidemia de Zika, uma epidemia bastante relevante, né? Talvez o problema de saúde pública mais importante enfrentado pelo Brasil nos últimos anos. E mostramos para o país que o país tem um parque científico significativo. A partir dos cientistas brasileiros, a gente conseguiu dar uma resposta. Em menos de um ano de epidemia, a gente já conhecia a história natural da doença e já estávamos propondo soluções para essa doença. Isso acontece porque nós temos uma ciência muito madura no país. Precisamos entender que é a partir da ciência e tecnologia que a gente consegue desenvolver o nosso país. Muito bem lembrado. Em São Carlos, clínico geral Marcos Bizarro. Marcos, depois de tudo que você ouviu, um alento maior para a presença da Fiocruz nessa nossa macro-região? Certamente, na expectativa de que a cidade de São Carlos também participe com a sua unidade da USP aqui de São Carlos, com o seu departamento de biotecnologia, em experiências envolvendo a Fiocruz e trazendo, como já foi bastante aludido aqui, retorno da ciência para a população local, no combate ao Aedes aegypti, por exemplo, como foi citado, e como eu falei também, na expectativa de que a gente tenha melhores métodos diagnósticos nas doenças graves que tenha acometido a nossa população, principalmente idosos, além, obviamente, do desenvolvimento, a busca contínua por novas vacinas e novas tecnologias. E também muito satisfeito por conta da abertura do campo de trabalho para os profissionais da área de biomedicina e de medicina aqui da nossa região, que é onde a gente tem bastante gente formada e pós-graduada e que agora, certamente, tendo uma instituição que fomente a união, né, do mercado privado com as instituições de pesquisa públicas, certamente a região será inequivocamente uma região de destaque nessa área de pesquisa do país.
Eu vou agora até Araraquara, médico sanitarista Rodolfo Tellaroli. Rodolfo, a gente fala muito em universidade, a gente fala em USP, UFSCar, agora chega mais um instituto importantíssimo na hora de fazer pesquisa, que é a Fiocruz. Tem jeito de se conversar normalmente sem levantar ciumeira? Olha, o ambiente universitário de pesquisa, que é um ambiente público, como o professor Golfeto já nos passou há pouco, é um ambiente propício às vaidades e ao domínio dos caciques. Mas tudo isso tem que ser superado em prol do benefício maior, que é produzir conhecimento de qualidade e trazer produtos para o mercado que agreguem soluções para os problemas de saúde pública, que não são poucos aqui no nosso país. Então, a expectativa é que esse tipo de ciumeira não venha prejudicar o trabalho da Fiocruz com a USP. Nós temos aqui em Araraquara também uma unidade da USP, que é o Serviço Especial de Saúde, que é um local, um centro de saúde escola da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo. Temos a Unesp, que também produz conhecimento compatível com o da Fiocruz nas áreas de tuberculose, chagas. A Araraquara está integrada à Rede Zika, que trabalhou brilhantemente na produção rápida de conhecimento para enfrentar o desafio que foi a Zika o ano passado. Então, nós temos a chamada massa crítica de qualidade aqui nessa região, São Carlos, Araraquara, Franca, afora um grande número de instituições privadas que também produz conhecimento, tem suas pós-graduações e que vêm se somar para produzir produtos e para produzir conhecimento básico que vão virar produtos daqui 10, 20 anos. Então, a expectativa é que cada um deixe a sua vaidade de lado e vamos nos unir pelo bem comum, que é esse o nosso objetivo, na medida em que somos todos financiados por recursos públicos. Perfeitamente. Deixa eu ir até Franca. Tudo bem com Franca, né? Tá tudo tranquilo. Biomédica Viviane Esperandim. Viviane, a gente olhando aqui, quer dizer, o Rodrigo é muito jovem, você é muito jovem e ciência está sendo feita no Brasil por jovens. É uma expectativa maior para tirar o país do atraso e colocá-lo para valer na reta da ciência mundial? Tá com problema, né? Poderia tentar conversar de novo com o Rodrigo? Pode ser? Pode, então tá bom. Rodrigo, deixa eu tirar uma dúvida aqui, enquanto a gente tenta se acertar com a Viviane. Uma coisa que eu acho que é muito importante para que todos nós entendamos o que é ciência, é você abrir um pouco a situação. Você criar o jornalista que entenda de ciência, você trazer o professor do primeiro e segundo graus, esses professores que entendam ciência, que saibam conversar e que a gente vença tudo aquilo que a gente tem como coisa antiga e atrasada. Essa é uma preocupação sua também? Essa é uma preocupação não só minha, né? A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, eles têm feito várias ações para poder promover a popularização da ciência. Quer ver algo que é bastante curioso? Foi feito um trabalho pela Universidade de Manchester, em alunos do segundo grau, perguntando para eles qual é, na verdade, o retrato do cientista para eles. E eles tinham que desenhar esse retrato, né? E 80% desenharam aquele velho carrancudo de jaleco, né? Louco, né? Nós não deixamos de ser loucos na ciência porque a gente precisa sonhar, ainda mais de fazer ciência no país, né? Um país onde o financiamento é bastante curto, né? Mas a gente precisa quebrar. Cientista não é carrancudo, cientista não é louco. O cientista no Brasil tem um perfil de funcionário público, né? A maioria deles é de origem federal e outros estaduais, e são pessoas que estão engajadas em transformar o seu conhecimento em soluções e práticas para o desenvolvimento nacional. Como é que a gente quebra isso? Nós precisamos, de fato, levar a ciência para a escola de forma certa, né? Então, ciência não é uma matéria chata que deve ir para a escola, é uma matéria agradável, né? Eu costumo dizer lá no laboratório que o pessoal me paga
para eu poder descobrir, para poder brincar de descobrir. Ou seja, é um trabalho muito legal de se fazer. Então, a gente precisa mostrar que esse trabalho é um trabalho sério e que é utilizado para desenvolver o nosso país. Muito bem lembrado, cientista não é louco, não tira o pé do chão e não é cara amarrada. Ele é um ser humano como outro qualquer, mas que gosta de pensar, que gosta de se esquecer da vida dentro do laboratório. Tomara que você consiga passar isso direitinho para todos nós. Deixa eu voltar à Franca agora, biomédica Viviane Esperandim, para a gente entender. O Rodrigo é novo, você é muito jovem também. Afinal de contas, a ciência no Brasil hoje é da juventude? Na nossa opinião, sim, né? Na minha opinião em si. Os jovens estão cada vez mais inseridos, né? Eles veem a necessidade de estar sempre buscando novos conhecimentos. E aí, como eu disse anteriormente, né? A Fiocruz vem nesse sentido, porque ela também oferece vários cursos de pós-graduação, na qual a gente poderá inserir esses alunos aí, mesmo que sendo novos, né, nessa área de pesquisa também, e poder conduzi-los, né, para esse ambiente de pesquisa que a gente acha tão necessário aí, não só para a nossa população, para descobrimento aí de novas vacinas, de doenças endêmicas que estão presentes aí na nossa região e diagnósticos também, né? A gente vê a importância do descobrimento precoce, do diagnóstico para essas doenças, principalmente para que se tenha o controle. Muito bem. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o diretor da Fiocruz, Rodrigo Stabile. Em São Carlos, o clínico geral Marcos Bizarro. Em Araraquara, o médico sanitarista Rodolfo Telaroli. E em Franca, a biomédica Viviane Esperandim. E ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, para a gente entender, a macro-região cumpre mais uma vez a etapa na vocação com a saúde? Uma das vocações da região. A outra... Pode ser a maior agora? Ela rivaliza, por exemplo, com a tecnologia de São Carlos, que também já deu à luz a uma filial da Embrapa. É disputa grande. É boa. Mas a região toda, né, Roberto? Mas pode adicionar componentes. A palavra grega é musa, quer dizer inspiração. Da música, mas fundamentalmente dá um outro equipamento muito importante na interdisciplinaridade, quer dizer, as correlações entre as disciplinas que nós fazemos questão de separar, mas que estão imbricadas, como mostra a razão científica e a intuição de cada uma das ciências. Esse é um dado. Museus. Os museus são de importância fundamental porque eles inspiram como a música, porque a palavra vem de musa, museu. Inspira a beleza, portanto, os museus artísticos, mas fundamentalmente os museus de ciência também. A história, por exemplo, é uma ciência, a ciência do tempo passado, e que pode ser inspirada em termos para projeção do futuro ou para se investigar o futuro através dos museus. Eles podem nos ser, na verdade, semáforos que nos orientam, que sinalizam os caminhos por onde percorre o futuro. Mas, além disso, nós temos que entender que o conjunto da região é importância fundamental. O museu, por exemplo, de paleontologia de Monte Alto, eu vou me esquecer de alguns, são muitos até. O museu do Portinari, do município de Brodowski, os museus de Araraquara, os museus de Ribeirão Preto e vários outros. São um patrimônio que precisa ser colocado já no segundo ponto. Quer dizer, os institutos de pesquisa da universidade, ou o caso da Fiocruz, adicionado aos museus e toda a massa crítica, porque desenvolvimento não é nada mais do que o processo de transformação de neurônios em dinheiro, que tem que ser utilizado em plenitude. Assim, a região pode começar a pensar em transformar o Nordeste paulista, mais de 80 municípios, numa réplica do Vale do Silício. Material humano para isso temos. A natureza foi muito injusta na divisão dos recursos naturais, mas ela, na verdade, é muito mais justa quando se trata de aferir a inteligência dos povos. E o brasileiro, se não for o primeiro, está entre os primeiros mais inteligentes. O problema é que, às vezes, a gente aprende depressa o que presta e o que não presta também, Roberto. Boa tarde a você. Um bom final de semana, Golfeto. Obrigado para você também, Roberto. Bom domingo para começar. Obrigado. Obrigado, viu, Roberto?